Olá, estamos fazendo nessa gravação de vídeo ainda a leitura e estudo da obra de André Luiz e hoje vamos entrar no capítulo 5 do livro Obreiros da Vida Eterna. Nos vídeos anteriores, onde nós vimos o capítulo A Casa Transitória, ao final daquele capítulo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana solicitaram conhecer melhor a casa e André Luiz solicita se é possível ele ter algum médico naquela instituição com quem ele pudesse confabular e aprender mais, né? Ao que, ao pedido dele, o amigo daquela casa lhe vai apresentar o irmão Gotuso. E o capítulo 5 se denomina exatamente Irmão Gotuso. Vamos conhecer um pouco esse personagem aqui trazido nos relatos de André Luiz. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me. O espírito imediatamente reconheci que rigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição, impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. Lembremos-nos que André Luiz, embora tendo passado um bom período na zona do umbral, ele depois foi recolhido, até por intercessão da sua própria mãe, na colônia de Nosso Lar. Nem todos nós, muitas das vezes, conseguimos chegar a essas esferas dessas colônias espirituais. Muitas vezes ficamos, ainda que em lugares onde a espiritualidade superior cuida de nós, né? Mas em regiões ainda nevoentas, como descrito aqui no início desta obra, né? Então, esse irmão Gotuso, embora tenha desencarnado, como nós vamos ver, antes até de André Luiz, mas que ficou um período um pouco maior nas zonas tenebrosas, né? De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnar antes de mim, peregrinar há muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos da medicina, propriamente humanos. Veja que ele permaneceu anos aqui em estado de semiconsciência, lembrando-nos que na obra de Kardec, O Céu e o Inferno, em sua segunda parte, no primeiro capítulo, Kardec dá um detalhamento exatamente dessa situação, que todos nós passamos por períodos de perturbações ao desencarnarmos, que dependendo da evolução de cada um e do apego ou desapego da matéria, da vida terrena, nós podemos ter essas perturbações em minutos, horas, semanas e algumas vezes anos, como no caso aqui do irmão Gotuso. Sempre supus, confiou-me bem-humorado Gotuso, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger o dente no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita tão somente ao pago da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas ao caminho do paraíso de paz imorredora ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, que,
com o mesmo sabor de beleza e intensificação em mistério divino. Transferimos-nos de residência para pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Esse relato de Gotuso mostra bem como a maioria da humanidade interpreta o outro lado da vida nos planos espirituais, né? Onde, por termos terceirizado as nossas ligações com Deus através de padres e sacerdotes, onde nós não tínhamos o conhecimento verdadeiro da vida espiritual, falta-nos ainda, na grande maioria, esta consciência, né? Acreditamos que a vida do outro lado é uma benesse suprema entre nuvens, ou então sofrimentos imorredouros no inferno, né? Quando nada disso é. Há, sim, responsabilidade, como está escrito no primeiro capítulo da Gênesis, né? Quando Deus expulsa, entre aspas, Adão e Eva do paraíso, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto, ou seja, viverá conforme o que você viver e sob as suas próprias responsabilidades. Porque ele percebesse, talvez em meus olhos, a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades a referentes ao assunto, acrescentou: pelo menos, André, em nosso plano a situação é análoga, e continuou sorridente. Ensinava-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se aos os catedráticos, a homens fósseis da pré-história, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça. Como se depuram cartazes no teto dos bondes, né? Aos mais jovens, né? Os bondes, em certa época, tivemos aqui em nosso país, principalmente no Rio e São Paulo, né? Veículos diferenciados dos ônibus, onde eles andavam sob trilhos e eram elétricos, né? Com uma ligação numa corrente elétrica permanentemente fixa. E o bonde circulava tão somente por esses trilhos, ok? Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna e que com a morte regressa ao seio divino para definitivo julgamento. Em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Ele imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho deve existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos eu tenho visto aqui flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisitores. Entretanto, é lamentável reconhecê-lo que nem a ciência, nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. É a falta da consciência de que somos espíritos imortais. A partir do momento que nós adquirimos essa consciência, todas as nossas atitudes se modificam em benefício de nós mesmos. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa em posição vertical com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático.
Acariciando em levada a obra-prima, observei. Você tem muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, sim, confirmou com graça espontânea, atalhando minhas considerações. A ignorância que nos segue aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou expressão quase cômica e acentuou. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático da minha igreja não está bem atendido aqui no céu, não. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos. Veja bem, e ainda asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, e isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto o nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos de longe em longe na extrema hora do corpo. No entanto, André, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou. Mais inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Olha este relato de Gotuso, né? As crenças que nós admitimos nas nossas religiões que ainda não facultam ao ser humano as verdades da vida espiritual do outro lado, o que é de fato o desencarne e a passagem de um plano de vida material para um plano de vida espiritual, pode nos trazer profundas decepções e sofrimentos, né? Por isso que aqui, neste nosso canal, nós batalhamos muito para o despertamento da consciência espiritual. Despertamento esse que, segundo o próprio Chico Xavier, já alertava em suas cartas ao antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuílio Freitas, que André Luiz tinha, sim, como missão trazer uma obra de despertamento para todos nós que estamos a caminho das esferas mais elevadas do plano espiritual. É por isso que, estudando esta obra, achamos por bem procurar divulgá-la da melhor forma possível a todos aqueles que assim o desejem, o seu esclarecimento por si próprios, e não terceirizar os seus conhecimentos junto a profissionais da religião. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que Gotuso fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou ele. Entretanto, gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável condição única em que podemos compreender-lhe o auxílio e recebê-lo. Depois, pois, sentir-se feliz agora. Deve, pois, agora sentir-se feliz. Sem dúvida, falou Gotuso humorístico. Reajusto-me
com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim presentemente é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na, através de vários modos, utilizando-se recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhe faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seja a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Muitos seres encarnados, ainda que não procurando o suicídio de uma forma direta, por um ato mais violento, né, colocam-se nesta condição de suicidas, fazendo com que o desejo da morte na Terra, né, lhe seja o ápice da sua premiação, quando deveriam lutar-se pela existência terrena para procurar o aperfeiçoamento do seu próprio espírito. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa em virtude das observações ouvidas, eu considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício no serviço desta instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu Gotuso, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado aos socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administração recebe descanso de um ano, indaga André admirado. Sim, aproveitando-se do período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais desta instituição com vistas ao futuro. André, estou informado de que Zenobe Galba dirige essa casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui demandando outros rumos no plano da elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você, interroguei talvez indiscreto, diz André, onde passa os recreios e entretenimentos? André, de conformidade com os estatutos que nos regem, possui também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas. Desfruto-as no campus da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nesses círculos aqui abafados de transição, onde há que se lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benefícios cadinhos de purificação de almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, diz André, rememorando experiências anteriores que me diziam a respeito. Contudo, objetei com sinceridade.
Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Promete-me para breve semelhante júbilo, acentuou Gotuso resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo, desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. André, eu trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis aqui. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me ainda num curso adiantado de preparação interior, da qual tenho progredido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo após longos anos de semiconsciência, André, voltando-me à reflexão, o juízo, o equilíbrio, oh, meu amigo, que saudades torturantes da minha casa feliz! Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes do meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientela abastada conferira-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem escura. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento imobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis da ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo sem o braço do companheiro. Todavia, confiando aqui nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade de André, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude de fato voltar ao campo da família, porquanto antes do tentame fui arrebatado em violento e escuro turvelino que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, eu fui surdo a toda espécie de ponderação. Eu rompi todos os obstáculos de sequioso de afeto e encontrei-os, enfim. Mas a situação, no entanto, desconcertou-me. Meu primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em minha casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao princípio estado de desequilíbrio mental nesse momento, ajuizando os acontecimentos imprevistos por mim. Após prantear a posição dos meus rapazes convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, a amada, justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal.
Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que a partir lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouvia a voz, mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irascível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças, André. Era por isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria eu conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro, para mim, era excessivamente negro. Em prejuízo do meu próprio espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor e do amor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Temos no nosso meio interessante provérbio que diz, que viúvo não é o que fica aqui encarnado, que viúvo, na realidade, é o que parte para as esferas do plano dos espíritos, Porque o que aqui fica, muitas das vezes, por contingências próprias de cada um e principalmente as mulheres, necessitam de se adaptarem à nova situação da vida, E aí nós temos, quando nós não trazemos dentro de nós os princípios do amor, da intolerância, da fraternidade, nesta situação que Gotuso descreve, voltando ao ninho familiar, encontra a esposa novamente casada e com um primo que lhe destituiria toda a sua riqueza e todo o seu patrimônio, e inclusive desandando o futuro dos seus filhinhos. Gotuso enxugou as lágrimas, diz André, que lhe correram abundantemente dos olhos, e em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, determinou de falar. Quase 10 anos, André, são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, diz André, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, eu descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouvindo-me atento, confortou-se. Finalizando, eu considerei. Por que razão, Gotuso, condenaríamos nós a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu minha sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei-lhe para modificar-lhe o impulso mental. Gotuso, circunscreve-se o trabalho teu aqui à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Ah, não, tenho outros campos de atividades. E aqui nós interrompemos a primeira parte da gravação desse vídeo, para não se tornar mais extenso do que já se é. E no próximo vídeo terminaremos o relato de André Luiz a respeito do irmão Gotuso, nesse capítulo 5. Agradecemos a todos vocês acompanharem esses nossos estudos, e como aqui vimos a questão da falta de consciência espiritual de grande parte da humanidade, há aqueles que, como nós, se interessam pelo despertamento espiritual dos nossos semelhantes. Peço gentilmente que possam divulgar esses vídeos aos seus amigos, parentes, familiares, para que eles também possam desfrutar desse esclarecimento de que todos nós necessitamos. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.